O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 4. Princípio vital. Seres orgânicos e inorgânicos. Considerações de Kardec. Os seres orgânicos são aqueles que possuem uma fonte de atividade íntima própria que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. Possuem órgãos especiais para realizar as diferentes atividades da vida e que são apropriados às suas necessidades de conservação. Os homens, os animais e as plantas são exemplos de seres orgânicos. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, e que são formados apenas pela agregação da matéria. Os minerais, a água e o ar são exemplos de seres inorgânicos. 60. A força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos é a mesma? Sim. A lei da atração é a mesma para todos. 61. Existe alguma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos ela está animalizada. 62. Qual é a causa da animalização da matéria? A sua união com o princípio vital. 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Melhor perguntando, é uma causa ou uma consequência? Ambas as coisas. A vida é uma consequência produzida pela ação do princípio vital sobre a matéria. O princípio vital, sem a matéria, não é vida. Assim como a matéria não pode viver sem o princípio vital. O princípio vital dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. 64. O espírito e a matéria são dois elementos que constituem o universo. O princípio vital seria um terceiro? O princípio vital é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo. Mas ele também tem a sua origem na matéria universal modificada. É um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, embora todos procedam do mesmo princípio, o fluido cósmico universal. 64A. Então, a vitalidade não tem a sua origem num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações? Isso é consequência do que já dissemos. Tudo procede de uma mesma origem, ou seja, do fluido cósmico universal. 65. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Não, ele reside no fluido cósmico universal, também conhecido como fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. O princípio vital é o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria. 66. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, mas sofre modificações de acordo com as espécies. O princípio vital dá aos seres orgânicos o movimento e a atividade, distinguindo-os, assim, da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe esse movimento,
mas não o produz. 67. A vitalidade é um atributo permanente do princípio vital, ou se desenvolve apenas em razão do funcionamento dos órgãos. A vitalidade apenas se desenvolve com o corpo. Já dissemos que o princípio vital sem a matéria não é a vida. É necessário a união do princípio vital com a matéria para produzir a vida. 67a. Podemos dizer que a vitalidade se encontra em estado latente quando o princípio vital não está unido ao corpo? Sim, é isso mesmo. Comentário de Kardec. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que é estimulado pela atividade íntima ou princípio vital que existe nesses próprios órgãos. O princípio vital é a força que move os corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que o princípio vital estimula os órgãos, a ação destes, por sua vez, estimula e desenvolve a atividade do princípio vital, assim como o atrito produz o calor. Observações. Fluido cósmico universal. É o elemento primário na formação de toda a matéria. É desse fluido que procedem todos os elementos conhecidos. É o princípio material do universo, e de onde saem todas as coisas materiais mediante alterações e combinações infinitas. Apresenta-se no estado sólido, líquido, gasoso e no estado fluídico propriamente dito. Princípio vital. Tem a sua origem no fluido cósmico universal, de onde é extraído e do qual se constitui uma variação. É o agente que dá atividade e movimento aos seres vivos, distinguindo-os da matéria inerte. Também é conhecido como fluido vital, fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um dos elementos necessários à constituição do universo. É o elemento de ligação entre o princípio inteligente e a matéria, que se torna animalizada pela ação do fluido vital. Fluido vital. É uma forma modificada do fluido cósmico universal, com a propriedade de animar todos os seres vivos. Ele é o elemento básico da vida. O fluido vital retorna para a natureza após o processo de morte biológica. A diferença entre uma árvore viva e um ramo dela retirado é, justamente, a presença do fluido vital na árvore e a sua ausência após algum tempo no ramo. O fluido vital pode ser transmitido de um indivíduo a outro. Essa propriedade do fluido vital é um dos fundamentos em que se baseia o passe espírita. A vida e a morte. 68. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. 68a. Pode-se comparar a morte de uma pessoa a uma máquina que parou de funcionar? Certamente. Se a máquina não tem conserto, ela deixa de funcionar. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que uma lesão no coração provoca a morte mais facilmente do que em qualquer outro órgão? O coração é a máquina da vida, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele é apenas um dos órgãos essenciais. 70. O que acontece com a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando eles morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos.
o princípio vital retorna à sua origem, ou seja, ao fluido cósmico universal. Comentário de Kardec. Os elementos que compõem o ser orgânico decompõem-se após a morte e sofrem novas combinações, transformando-se em novos seres. Esses novos seres absorvem e assimilam, da fonte universal, o princípio da vida e da atividade, para novamente o devolverem a essa mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão impregnados pelo fluido vital. Esse fluido transmite a todas as partes do organismo uma atividade que permite que os órgãos se comuniquem entre si, produzindo a cicatrização de certas lesões e restabelecendo as funções que estavam momentaneamente paralisadas. Se os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito comprometidos, o fluido vital é incapaz de transmitir a eles o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem uns sobre os outros visando a harmonia do conjunto. Quando por qualquer motivo essa harmonia se desfaz, os órgãos deixam de funcionar, assim como o movimento de uma máquina para quando suas peças principais se danificam. O mesmo ocorre com um relógio que se desgasta com o tempo ou quebra por acidente. A força que o move é incapaz de colocá-lo em movimento novamente. A vida e a morte podem ser comparadas a um aparelho elétrico. Como todos os corpos da natureza, esse aparelho possui eletricidade em estado latente. Mas o fenômeno elétrico só acontece quando o aparelho é ligado. Então, poderíamos dizer que o aparelho está vivo. Ao desligarmos, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Assim, os corpos orgânicos seriam como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido vital produz o fenômeno da vida. Quando a atividade desse fluido cessa, ocorre a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia de acordo com as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos da mesma espécie. Enquanto uns possuem o fluido vital em quantidade suficiente para sua manutenção, outros o possuem em grande quantidade. É por isso que uns são mais ativos e possuem mais energia que outros. A quantidade de fluido vital pode se esgotar e tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Assim, aquele que o possui em maior quantidade pode doá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, prolongar uma vida que está prestes a se extinguir. Inteligência e instinto. 71. A inteligência é uma das propriedades do princípio vital? Não, pois as plantas vivem e não pensam, apenas possuem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência somente pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Para que a matéria animalizada tenha inteligência, ela precisa unir-se com o espírito. Comentário de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como a possibilidade de se relacionar com o meio exterior e de prover as suas necessidades. Podemos identificar os seres assim. 1.
Seres inanimados, constituídos apenas de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. 2. Seres animados que não pensam, constituídos de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. 3. Seres animados que pensam, constituídos de matéria, dotados de vitalidade e tendo, a mais, um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. 72. Qual é a fonte da inteligência? Já o dissemos, a inteligência universal. 72a. Pode-se dizer que cada ser extrai e assimila uma porção de inteligência da fonte universal, assim como extrai e assimila o princípio da vida material. Essa comparação não é exata, visto que a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Além disso, existem coisas que não se permite ao homem conhecer, e esta, por enquanto, é uma delas. 73. O instinto é independente da inteligência? Não exatamente, pois o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio, através da qual os seres satisfazem as suas necessidades. 74. É possível estabelecer uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, ou seja, saber onde termina um e começa o outro? Não, porque muitas vezes eles se confundem. Entretanto, podemos distinguir muito bem os atos que pertencem ao instinto dos atos que pertencem à inteligência. 75. É correto dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que aumentam as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. O instinto nunca se engana. 75a. Por que motivo a razão nem sempre é um guia infalível? Ela seria infalível se não fosse conduzida pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. Já a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Observação: livre-arbítrio. Condição que o homem possui de decidir por si mesmo, por vontade própria, se quer ou não tomar determinada atitude. Comentário de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, porque suas manifestações são quase sempre espontâneas. As manifestações da inteligência são produto de uma avaliação e de uma decisão. O instinto varia em suas manifestações de acordo com as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, o instinto se alia com a inteligência, ou seja, com a vontade e a liberdade.